Olá, olá! O assunto de hoje: lei do espelho, lei da projeção e aceitação, ou perdão, mas eu gosto sempre de falar aceitação. Então vem aí, chega aqui, porque essa live vai ter uma conversa profunda falando sobre esses assuntos. Vamos olhar para dentro de nós. É tão bonito a gente poder se conhecer, mergulhar dentro da gente, ter esse autoconhecimento. Mas durante esse caminho, esse percalço de mergulhar dentro de si mesmo, a gente também tem que olhar algumas coisas que não são tão bonitas assim, né? É desafiador, sim, a gente olhar pra gente, a passar por essa etapa, por esse caminho, né? Não é um conto de fadas, vamos dizer assim, olhar para dentro de si, né? A gente se perceber muitas vezes as mentiras que a gente se conta. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. A lei do espelho, a lei da projeção e essa importância do perdão, da aceitação disso. E como isso nos ajuda a sermos mais saudáveis e vivermos uma vida com mais qualidade, uma vida mais leve, tá? Então, o que é a lei do espelho, a lei da projeção, tá? Não fui eu que inventei, né? Eu, como psicanalista, estudo muito Freud, e Freud foi que trouxe, né? Quem aí já ouviu falar de Freud, ele trouxe esse conceito da lei do espelho, que tudo que eu não consigo ver em mim, que eu acabo vendo nos outros, é porque isso está em mim, né? Então, tudo aquilo que eu vejo no outro e que me incomoda em algum certo nível, é porque eu também faço. Só que é mais fácil eu olhar para o outro e projetar isso no outro do que reconhecer isso em mim. E aí a gente entra muitas vezes na negação disso. Não, eu não faço isso. Por que eu sei disso? Porque eu fiz isso a vida inteira até entender um pouco melhor tudo isso, né? Eu nem tinha consciência disso, de que o que eu vejo no outro é porque eu também faço, né? Eu quero contar antes uma história para vocês perceber como tudo tá em nós e não fora. Teve um monge, né, budista, que ele queria sair do mosteiro para meditar e tinha um lago. Aí ele pegou um barco, foi meditar lá no meio do lago sozinho. Ele queria meditar sozinho. Ele ficou horas e horas lá meditando sozinho. Até que teve um momento que um outro barco bateu no dele. E ele já, né, sentiu aquela raiva e já ia, quando abriu os olhos, já queria sair xingando a pessoa que tinha batido com o barco nele. Só que aí o barco estava vazio e aí ele teve esse insight, né? Essa visão assim: poxa, quem sentiu raiva? Aonde está a raiva aqui? É em mim. Então, quer dizer que o outro é apenas um barco vazio, vamos dizer assim, porque a raiva está dentro de mim. Então, quando eu me incomodo com alguém, fico criticando as palavras daquela pessoa o tempo inteiro, fico falando daquela pessoa o tempo inteiro, falando dos comportamentos dela, fico criticando, ou quando alguém faz algo que de fato nos incomoda, nos irrita. E quanto mais isso nos irrita, mais é porque a gente também faz. Só que é mais fácil a gente entrar em negação do que olhar para dentro de si. E aí, como assim, Cris? Mas eu não faço isso com essa pessoa. Mas você faz com outras pessoas e principalmente
Você faz isso com você mesmo. Porque da maneira que eu trato as pessoas, da mesma maneira eu me trato. Olha como isso é profundo. Se eu fico querendo controlar as pessoas, querendo que elas façam o que eu quero que elas façam, a gente às vezes acha, eu muito tempo tive isso e às vezes a gente ainda se pega nisso, mas eu atendo muitas vezes, não, mas eu sei que o meu marido pensa isso, eu sei que a fulana pensa aquilo. Como assim tu sabe? Tu perguntou, a pessoa falou, verbalizou isso para ti? Como é que tu sabe que ela pensa isso? A gente não sabe nem o que a gente pensa. E a gente acha que sabe o que o outro está pensando. Acha que sabe o que o outro está deduzindo quando a gente está fazendo algo. Então, quando eu estou falando da lei do espelho, da projeção, a gente apenas está projetando no outro aquilo que está no nosso interno, aquilo que a gente é. E, gente, não vamos entrar nessa coisa do chicote ali. Muitas vezes eu prefiro não olhar para isso, porque como é que eu vou reconhecer isso em mim? Ai, só eu sou a ruim da história? Quer dizer que só eu tô fazendo coisa errada? Quer dizer que aquela pessoa então não tá fazendo nada errado? É eu só? É tudo eu. Eu me questionava isso na terapia, que saca, tudo é eu? E o outro? O problema é do outro. Você é responsável pela sua vida. O outro é o outro. A única coisa é que se ele está tendo atitudes que te incomodam, é porque você também faz aquilo. Como eu falei, com outras pessoas, em outras situações, em outros ambientes, consigo mesmo, mas você também faz isso. E quando você consegue olhar para você, faz no silêncio, não precisa sair falando para ninguém. Primeiros tempos, quando eu estava trabalhando isso, gente, quando caiu a ficha de eu entender essas leis universais, que semelhante atrai semelhante, que eu estou projetando as minhas questões nos outros, eu ficava em silêncio, eu ficava observando, fazia Ho'oponopono para mim, me aplicava Reiki, mas ficava na moita. Eu não ficava contando para todo mundo, cara, eu também percebi que eu faço isso. A gente não precisa externalizar isso para as pessoas. Quando a gente está fazendo terapia ou autoterapia, a gente não precisa ficar contando tudo para todo mundo, de preferência nem contar. É um processo teu interno, é um mergulho dentro de você. Você não precisa ficar contando isso para os outros. Nem quando tu faz terapia, tu não precisa contar. Conta se tem alguém que também está com alguma dificuldade, aí tu indica. Mas não precisa ficar espalhando os quatro ventos, é a tua vida, é a tua intimidade. Então, quando a gente está fazendo esse processo interno, silencia você com você mesmo. Quando você sabe, entende e incorpora isso na tua vida, vira muitas chaves, é autoterapia fazer isso. Quando você percebe, sabe quando eu comecei a entender tudo isso, eu pensei, tá, eu vou começar a observar e ver se isso é real mesmo, se isso não é coisinha que falaram que né? Vou começar a observar. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu estou atraindo alguém que me incomoda, é porque eu também faço isso, tá? Então, eu comecei a olhar para mim. Aonde eu também tenho esse comportamento? E quando a gente entra nessa pergunta, que eu sempre falo para quem eu atendo, para as minhas alunas, quando a gente faz uma pergunta positiva, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele vai procurar resposta para aquilo, tá? Então, quando eu me faço a pergunta, aonde eu também faço isso? Aonde eu também estou fazendo isso? Eu começo a colocar o meu foco, a minha atenção nisso. E quando tu vê, tu se pega fazendo aquilo. Tu se pega falando aquilo também.
E tu começa a observar em outras situações que tu faz aquilo. Por isso eu sempre falo, vai pro sentimento. Como tu se sente com essa pessoa? Eu falei o exemplo hoje lá nos stories, né? A pessoa vinha, ela tava sempre pedindo as mesmas coisas e cobrando, queria para ontem, tinha que estar resolvido e aquilo me deixava muito brava. E aí, quando eu comecei a entender isso, comecei a fazer Ho'oponopono, pedindo para minha sabedoria interna, para o meu divino, me mostrar então aonde eu deveria mudar. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu cobrava isso dos meus colegas, o quanto que eu era assim com os meus colegas também, e o quanto que eu era assim comigo mesma. O quanto eu me cobrava, quanto eu tinha, não era um cargo, né? Mas eu treinava clientes do meu trabalho, então a única pessoa lá que dava treinamento para os clientes era eu. E eu fazia de tudo para aquilo ficar comigo, né? Porque aí eu ia ter o controle. Só eu ia ter acesso a poder, né? A dar os treinamentos, porque se tivesse mais pessoas e eu não poder, eu querer controlar, né? Então, o quanto eu me cobrava também, o quanto eu jogava uma responsabilidade em cima de mim, de querer tudo só para mim, eu só ter aquele, vamos dizer assim, não era aquele conhecimento, mas o quanto mais responsabilidade eu tinha, quanto mais coisas ficavam só para mim fazer, sabe? Quanto mais eu dava conta de fazer mais coisas, eu produzia mais, melhor seria, né? Porque aí eu seria reconhecida. Então entende o quanto que eu me cobrava também? A pessoa só veio mostrar aquilo que eu vibrava, então eu atraía pessoas que me cobravam demais, que queriam as coisas para ontem, porque eu era assim comigo e eu era assim com os meus colegas. Não sei se tem alguém aqui, mas tipo, que conviveu mais comigo, quem conviveu mais comigo, eu era uma grossa. Eu achava que as pessoas tinham que ter nascido sabendo aquilo lá no trabalho, que tinha que estar tudo pronto. Que, como assim? A pessoa entrou ali, tá meio ano ali, um ano, ela já tinha que saber tudo que eu sabia. Então eu também cobrava isso. A mesma coisa que a pessoa estava me cobrando, eu cobrava das pessoas também e de mim. Então, o que eu sempre falo, provavelmente isso vem da nossa infância. Provavelmente não, a gente é moldado a ter comportamentos na vida, a gente é moldado a funcionar na vida conforme os exemplos que a gente teve. E esses exemplos vêm não só de agora, dos nossos pais, já vem vindo. O sistema influencia muito a gente ter esses comportamentos, de ter que dar conta de tudo, de ter que resolver tudo, né? Principalmente nós mulheres. Então aquilo foi um grande espelho para mim. E aí, o que acontece? Quando eu vejo isso no outro e eu começo a reconhecer isso em mim, o que acontece? Eu vou precisar mudar, né? E aí que eu sempre falo, a porca torce o rabo. Porque aí eu vou ter que começar a fazer diferente. Só que eu aprendi uma vida inteira a fazer assim. Eu aprendi uma vida inteira que isso era o certo. Que isso era o melhor. E por isso eu sempre falo, não existe certo e errado. Mas você perceber que se isso está te incomodando, isso está gerando dor em ti, certo? Porque se eu sinto raiva, ódio, mágoa em relação àquilo que a pessoa está fazendo, isso não está gerando uma dor em ti, né? Então, se o que o outro faz gera uma dor, lembra a raiva lá do monge? Ela está aqui dentro de mim, não é no outro. Quem está sentindo a raiva sou eu. Em que corpo a raiva vai gerar uma doença? Em que corpo ela está gerando dor? Em mim, não no outro.
Então eu tenho que mudar comportamentos porque o meu corpo, as situações já estão me sinalizando que da forma que eu me comporto está gerando dor em mim. Que se eu não olhar para isso, se eu não mudar esse comportamento, vai gerar uma doença no corpo físico. Entenderam? Eu consegui trazer assim? Me falem aí. Então, quando eu vejo algo no outro, muitas vezes a gente entra na negação porque a gente não quer reconhecer e principalmente porque a gente não quer mudar. E é desafiador mudar muitas vezes. Como eu falei, a gente passou uma vida inteira entendendo que isso era o certo. E agora eu vou ter que desconstruir e agir de forma diferente, né? E aí, esse agir de forma diferente exige um trabalho, um esforço, porque eu vou ter que prestar mais atenção nesses momentos para não ir para o automático, porque antes eu estava no automático. Agora eu vou ter que sair desse automático, criar novos caminhos. E muitas vezes o que eu sempre falo, o que eu sempre faço, é se conectar com o nosso divino, com a nossa sabedoria interna e perguntar qual é a forma mais elevada de eu agir, de eu poder agir de agora em diante. Porque eu não sei. Me ensina, me mostra. Qual é a forma mais elevada de eu mudar esse meu comportamento? Eu não preciso pedir para alguém, para terapeuta, para amiga, para mãe, para o pai. Eu tenho uma sabedoria interna que vai me guiar. Aí eu entro de novo na meditação. Quanto mais a gente está conectado com nós mesmos, poder sentar e silenciar e ouvir o coração e não mais aqui o mental, eu vou acessar cada vez mais essa minha sabedoria interna que vai me guiar para os novos comportamentos que eu preciso ter. Porque quando a gente está muito no orgulho, no ego, a gente não vai admitir que a gente também faz aquilo. Isso é o ego, é o orgulho. E a gente saber que isso é só uma parte nossa. O ego não define quem a gente é. É uma parte nossa. É uma parte que está a serviço da nossa alma, do nosso espírito. Então, quando eu estou falando ego, é a nossa individualidade. Mas a nossa individualidade para trazer aquilo que a gente precisa para evoluir. E não a gente colocar o ego, o orgulho na frente. Tá? Então, vocês poderem olhar para vocês sinceramente, como eu falei, façam em silêncio, não precisam falar para ninguém. Quando eu percebi essa situação, que nem eu dei esse exemplo, né? Eu começava, depois de atender a pessoa, vou respirar fundo agora, fazia o Ho'oponopono e pensava, eu vou perceber o que está acontecendo aqui. E quanto mais eu ia me entregando para isso, eu ia deixando meu ego de lado, meu orgulho, porque aí eu pensava, poxa, se isso está me prejudicando, eu tenho que fazer isso pelo menos por mim, né? Quando eu tenho esse respeito comigo, esse amor próprio, de eu não passar por cima disso. Porque por mais que, aquela pessoa, pode ser que aquela pessoa seja chata mesmo, que ela também faça coisas, mas como eu falei, isso é problema dela. A sua vida é responsabilidade sua. Então não é mais inteligente eu deixar meu ego, meu orgulho de lado e olhar para isso, acolher essa minha sombra de que eu também faço aquilo e começar a mudar, porque isso vai me trazer mais saúde, mais leveza na minha vida? Aí eu volto para mim de novo. Porque quando eu fico o tempo inteiro projetando, pegando as pessoas para espelho, só olhando para fora, sabe? Quando eu fico o tempo inteiro
reclamando do fulano, da ciclana, reclamando dos comportamentos, criticando, se sentindo magoada, o que isso vem nos mostrar? Que a gente está completamente fora de nós mesmos. Porque eu só estou olhando para o externo. Eu não olho mais para mim. Então, quando eu consigo voltar para mim e perceber que eu estava projetando e não estava olhando para a minha vida, para os meus comportamentos, e o quanto isso vai começar a me deixar doente, porque, como eu falei, isso dói em mim. Quando eu sinto raiva, não é o outro que sente a raiva, é eu. Ele pode até sentir energeticamente, sim, a raiva. Mas quem está emanando sente muito mais, é o teu corpo que está sofrendo com isso. Então você está se machucando. E aí quando eu vejo isso no outro, é porque eu também faço comigo, eu faço com os outros. Então eu volto para mim de novo. Eu começo a sair do externo e começo a voltar para dentro de mim, a olhar para mim e ver que sim, eu preciso mudar. E a gente consegue mudar. Só muitas vezes a gente está tão fechadinho, porque hoje eu acho que tem muita gente já falando disso. Mas até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar sobre isso. Então, poxa, eu tô percebendo, eu tô tendo consciência disso. Olha quanto isso vai ser bom para mim, o quanto que é inteligente eu poder olhar para mim e poder me curar desses comportamentos, porque é isso que me deixa doente. Quanta dor eu vou estar evitando no futuro, tanto emocional como física, quando eu começo realmente a aplicar a lei do espelho na minha vida. Muda a nossa vida quando a gente faz isso. Muda. E eu cansei já, várias pessoas que eu atendo, e comigo também é assim, e foi, aquela época foi muito forte isso. Essas pessoas que a gente mais tem raiva, que mais nos irritam, depois ainda acabam virando nossas amigas. Porque, sabe por quê? Porque a gente é muito igual. E aí a gente começa a se abrir para isso. E a gente consegue ver quanta coisa tu tem parecida com aquela pessoa e só por causa desse orgulho, desse ego, você se manteve distante. E aí quanta contribuição essa pessoa pode ser para ti também. Porque ela já está sendo contribuição em ser esse espelho para tua sombra. E aquilo que eu falei, a sombra, o espelho, ele não funciona apenas para as nossas sombras, mas para a nossa luz também, né? Todos nós temos sombras, luz e sombra, não tem ninguém santo aqui. Então não se preocupa, não, como eu falei, não pega chicotinho, porque, meu Deus, eu tô vendo que eu faço isso também e agora você está se colocando em querer olhar para isso, em ter coragem de olhar para dentro de ti. E como eu falei, faça em silêncio. Não se preocupe que você é o último ser da face da terra que vai ser condenado, vai ser jogado no fogo do inferno por causa disso. Você está tendo consciência, e quando a gente tem consciência, a gente pode mudar. Então, a gente entender sim que a gente pode mudar comportamentos. E entender que isso estava nos limitando, né? Limita a nossa vida, que nem eu falei. Quando eu olho para uma pessoa, tenho raiva, o que eu faço? Eu começo a me distanciar, porque essa raiva, essas mágoas, esses ressentimentos, eles nos distanciam das pessoas energeticamente. E aí, quando eu começo a desconstruir isso e começo a olhar a pessoa de uma outra forma, eu posso me ligar mais a ela e ver o quanto que de contribuição ela pode trazer para a minha vida, que eu estava impedindo. Quanto mais contribuição ela pode ser, porque todo mundo tem coisas boas e ruins. E o quanto tu estava deixando de receber o bom daquela pessoa porque tu colocou o negativo na frente, né? E aí eu vou acabar falando também do perdão, da aceitação, porque é um trabalho de aceitação e de perdão interno, principalmente, quando a gente faz isso. Eu sempre falo, eu não gosto de usar a palavra perdão, tá?
Perdão vem muito do certo e errado, né? Como eu estudo bastante Ho'oponopono, no novo Ho'oponopono você traz a palavra aceitação. Porque quando a gente está aprendendo, a gente não sabia que aquilo era errado, né? Então, quando eu falo perdoar, é como se eu tivesse que perdoar algo que eu sabia que eu estava fazendo errado. Mas eu não sabia, eu não tinha consciência, né? Então, quando eu entro na aceitação, eu mudo então do perdão para aceitação, mas isso é individual de cada um sente. Se é mais fácil dizer perdoar, né? Ou trazer essa consciência de perdão, né? Mas eu poder aceitar, tá? Aquela coisa, aceita que dói menos, né? Então eu poder aceitar, tá? Eu aceito. Primeiro passo, eu aceito que eu também faço isso. Aceitei, tá? Agora eu vou olhar onde está fazendo isso. E aí entra todo esse conceito até do Ho'oponopono. Eu aceito, no fim eu vou agradecer a pessoa porque ela veio me mostrar isso. E aí eu consigo deixar esse comportamento, esses sentimentos irem embora. Porque eu estou saindo, vamos dizer assim, dessa frequência, dessa energia desse comportamento. Só que tem comportamentos que a gente tem muito profundos. Que a gente tem uma vida inteira que a gente está se comportando assim, porque a gente foi moldado a se comportar assim. Então, esse comportamento, a gente também vai mudando ele aos poucos. E a gente também não querer mudar a nossa vida, mudar tudo da noite para o dia. Quando a gente entende a lei do espelho, a lei do semelhante atrai semelhante. Tô entendendo. Tem coisas que eu dou conta já de olhar. E tem coisas que eu ainda não tô dando conta para ver. Tem coisas aí que tá me irritando nos outros que tá difícil eu olhar que eu também faço isso. Tá, deixa isso no cantinho. Faz o que tu consegue fazer hoje. O que hoje não te irrita tanto, então, que tá te dando uma irritada aí, que tu consegue olhar. Olha para isso, muda isso. Tu vai ver a virada de chave que é a mudança que começa a acontecer, como a tua vida fica mais leve, como é bonito tu fazer esse movimento. E aí tu vai estar preparado e vai querer fazer as grandes também. Então, quando eu estava falando da aceitação, aceita. Todos nós estamos aqui para curar um ao outro. Você também está sendo contribuição de cura para aquela pessoa. Assim como ela está sendo para você. É o dar e receber que a gente fala, é uma troca. A gente está aqui para trocar. A gente abrir a nossa cabeça, a nossa mente, nosso coração, de que todos nós estamos aqui para algo maior, não só para o material. Entendem o que eu quero dizer? Tá todo mundo aqui sendo contribuição um para o outro espiritualmente. Para a gente evoluir como ser humano, como espírito, como cada um prefira dizer. E a gente ficar brigando com isso. E não adianta, aceita que dói menos, a vida sempre vai encontrar uma maneira de esfregar isso na nossa cara, não adianta fugir. Essa é a verdade. A gente quer fugir a vida inteira dessas coisas, de olhar para si, de mudar. A gente fica uma vida inteira querendo que os outros mudem. A gente sai de relacionamento, de trabalho, de tudo que é coisa, achando que lá vai ser diferente. Por quê? Porque tu tá procurando no outro as mudanças que tu queria que a pessoa anterior fizesse, que o trabalho anterior fizesse. Só que não é no outro, é na gente. Quando eu mudo meus comportamentos, quando eu começo a olhar para mim, energeticamente eu vou atrair relacionamentos, trabalhos que também estão nessa energia. Não adianta, eu mudo, mas as pessoas não mudam, o mundo não muda.
Muda, tá todo mundo mudando. Só que a gente às vezes vai ter que encerrar ciclos, deixar lugares, encerrar amizades, relacionamentos, porque não vibra mais, porque a gente tá mudando. E aí a gente acha que as pessoas lá fora que a gente já convive têm que mudar. E pode ser que elas mudem também. É aquela coisa que se fala, muda ou se mude, né? Então é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente não quer mudar também, a gente não quer olhar para as nossas coisas e fazer essas mudanças porque a gente tem medo de encerrar ciclos. Medo de que a gente vai ficar muito diferente das pessoas que a gente está convivendo e que aí vai ter uma separação, um distanciamento. E pode acontecer sim de ter essa mudança. Porque a gente vai mudando a nossa frequência, mas aí eu tenho que olhar para dentro de mim e perguntar: eu sozinha aqui na vida, eu sou um ser, um espírito aqui, que estou aqui para evoluir. Vale a pena eu deixar a minha vida parada porque tem outras pessoas que não querem movimentar a delas? Vale a pena isso? E a gente tem que entrar um pouco no egoísmo, sabe? Mas é um egoísmo saudável, porque eu tô olhando para mim e eu tô percebendo o quanto isso tá mudando a minha vida. E muitas vezes a gente acaba às vezes voltando no processo porque tem medo das pessoas que convivem com a gente não gostar mais da gente. Mas eu sou um ser, um espírito, uma alma aqui que quer evoluir, que precisa. Eu falei, gente, não adianta a gente se iludir, a vida vai nos arrastar para isso sempre. A vida nos leva para isso se você não faz um movimento de uma forma natural, consciente. Um dia de cada vez, eu estou olhando para isso, eu vou começar a me observar, vou mergulhar em mim. O teu corpo vai jogar para fora essas dores. Você vai criar uma doença no corpo físico. E aí? Aí a gente se mexe, né? Aquele dia eu até botei nos stories. Aí era um tempo para caminhar, aí era um tempo para meditar. Aí a gente se vira nos 30. Só que aí o corpo às vezes já tá todo cagado. Já é uma dificuldade para poder fazer as coisas. Será não seria mais fácil ter começado antes? Só que eu vou achar, ai, comigo não acontece, não, eu não. Aquela coisa só com os outros, comigo não. Tá todo mundo nessa roda. A vida vai sempre nos levar para isso. Pra gente se movimentar, para evoluir como ser, porque a gente faz parte da natureza. Nenhuma árvore fica no mesmo tamanho uma vida inteira. Ela está sempre crescendo, se movimentando. Nada na natureza fica parado. Nada. E a gente, como ser humano, quer ficar parado na vida. Não é a nossa natureza. Por isso que ficamos doentes. Hoje eu vejo que hoje eu vejo que algo é assim. Hoje eu estou usando óculos dessa verdade aqui, vamos dizer. Hoje eu estou tendo esse ponto de vista em relação a alguma pessoa, alguma questão. Mas é o meu óculos. É aquilo que eu aprendi e eu passo a ver as pessoas e o mundo através do meu óculos. É o meu ponto de vista. Só que amanhã depois eu vou diminuir, vou limpando esse óculos, eu vou começando a ver outras coisas. Por quê? Porque eu limpei o meu interno, meu olho, e aí eu começo a enxergar diferente. Tudo é o nosso ponto de vista. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente vai uma turma numa festa, né? Tu pode perguntar para cada pessoa. Cada uma tem uma opinião diferente naquela festa.
Se teve uma pessoa lá que vai ter uma que vai dizer, nossa, a comida estava maravilhosa, adorei a comida. Vai ter outra que vai dizer assim, não gostei. Tinha aquela comida que tinha aquele tempero que eu não gosto. Eu não gostei porque eu fiquei longe, sentada lá num canto, demorava para servir a comida, ficou fria. Outra, eu adorei a música, o ambiente. Outra, não, eu odeio esse tipo de música. Por quê? Porque é o óculos de cada um. Mas a festa era a mesma. Só que cada pessoa vai ter um ponto de vista em relação àquela festa. E assim somos nós com as pessoas. Nós temos pontos de vista em relação às pessoas, à vida, às situações, de acordo com aquilo que a gente tem aqui dentro. Quando eu mudo aqui dentro, eu mudo meu ponto de vista também. Então nunca é fora, é dentro de nós. E qual é a vantagem, né, disso? Eu falei, é fazer autoterapia, se conhecer, é mudar, é tu perceber o quanto tu estava limitando a tua vida, pensando assim, agindo assim, o quanto que esses comportamentos estavam gerando dor, raiva, tristeza, mágoa em ti. E quando tu começa, tu muda, porque antes tu achava que era outra pessoa que tinha que parar de te magoar. Quando você muda, você percebe o quanto que você se magoa, o quanto você também faz isso com as pessoas, vai ficando mais leve, essas dores deixam de estar tão presentes. E quando elas vêm, tu já sabe que elas querem te mostrar algo que tu estás fazendo mal para ti e não para o outro. E aí tu vai dando espaço para a gratidão, para o teu amor próprio, para uma alegria de viver que muitas vezes tu não tinha nem pensado que tu podia acessar, porque tu estava tão presa nessas questões, tu estava tão presa ao externo, tu estava deixando o externo guiar a tua vida. E quando tu volta para dentro de ti, tu toma a responsabilidade pela tua vida, tu vê que não é o externo, que você pode fazer a mudança, e que coisas, sensações, sentimentos diferentes vão começar a acontecer. Mas isso tu só aprende fazendo. Tu se colocando na coragem de olhar para você, de deixar o orgulho e o ego de lado e começar a praticar. Então esse é o convite que eu deixo para vocês. Façam essa semana essa prática. De tudo aquilo que vocês têm, peguem, quem já fez jornada da imunidade aí comigo sabe. Pega 3 pessoas, pega um papel, anota 3 pessoas que tu mais se incomoda hoje, que mais te irritam. O que tá te incomodando nessa pessoa? O que ela faz que te incomoda? Tá, anotei. Quando a gente tira da mente e coloca num papel, ou se tu falar, verbalizar, também vai te ajudar. Tá, fulano. Ela mente muito. Ela manipula umas coisas. Ela faz tudo errado. Eu falo 10 vezes, ela não faz, que nem tinha aquele meu exemplo. E aonde tu também faz isso. Onde tu também faz isso com as pessoas. Aonde tu também faz contigo isso. E aí, essa semana, tu fazendo esse exercício, tu vai perceber que o que eu falei aqui não é só uma historinha. Que isso acontece, funciona assim mesmo e vai começar a virar uma chave aí. E aí a gente começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. A gente começa a ter um olhar humano sobre as pessoas. A gente começa a respeitar as pessoas mais, a ter mais compaixão e entender que ela também está no processo dela.
que quando tu estava julgando ela por algo e tu começou a ver que tu também fazia, tu começa a parar de julgar tanto, de apontar tanto o dedo. E energeticamente, espiritualmente, é um processo muito bonito. Porque aí todos nós juntos vamos nos tornar humanos melhores. Por isso eu falei, todos nós aqui estamos para nos curarmos juntos e não separados, não do jeito que a gente anda se comportando. Gostar de alguém que a gente vê de vez em quando, né? Que a gente tá junto com aquela pessoa só nos momentos bons é fácil. Mas gostar de alguém que no dia a dia muitas vezes é desafiador, tu lidar com aquela pessoa, tu tá com aquela pessoa, isso nos torna humanos, isso é amor. Quando a gente consegue olhar para a pessoa e aceitar a luz e a sombra dela. Porque a partir do momento que eu aceito a luz e a sombra, né? As qualidades, os defeitos, posso trocar por essas palavras, é porque eu também aceitei as minhas. Eu não estou mais brigando comigo. Eu estou me aceitando, me acolhendo nesse processo e cada dia eu vou mudando mais. Eu vou melhorando como ser humano e eu vou percebendo o quanto que isso me faz bem. É aquela velha história, eu só consigo dar aquilo que eu tenho sobrando, aquilo que eu sou. Não adianta eu achar que eu estou dando amor para uma pessoa quando eu estou me anulando. Eu não estou dando amor, eu estou dando outra coisa. Então, o convite é esse, façam esse exercício essa semana e percebam o quanto isso é bom, já que a gente está na semana da Páscoa, né? Da gente poder olhar para toda a história, né? Que é contada para nós, que eu me questiono muito hoje, né? Se realmente foi assim, se é assim. Até hoje eu estava olhando de novo, né? O livro Cartas de Cristo, aí quem quiser, é um livro muito bom, abre muito a cabeça da gente. E a gente entender que ninguém vai nos salvar. Se teve realmente toda essa história que é contada, que Jesus veio aqui para nos salvar dos pecados, vamos dizer assim, que ele já fez a parte dele, né? E agora precisamos fazer a nossa. Seguir o exemplo, né? De perceber que o trabalho é individual e é interno de cada um. Tem coisas que ninguém vai poder fazer pela gente. E essa autoterapia, essa autocura, ninguém vai fazer por nós. Pode fazer terapia, pode ir no psicólogo, pode ir no médico, pode ir numa amiga, que a gente vai ajudar, vai dar conselhos, mas a prática, a fazer a coisa acontecer, ninguém pode fazer por nós. Então é uma decisão de cada um. Quando que eu vou começar a fazer? Porque isso sempre vai bater na nossa porta. A vida sempre vai trazer isso na nossa porta. E se a gente não quiser fazer a mudança, como dizem por bem, começa a acontecer coisas que vai gerar mais dor ainda. Nosso corpo começa a avisar. Situações na vida começam a acontecer para nos forçar a olhar para isso. E não precisava ser assim. Se a gente começasse a ter essa consciência e fazer. E eu hoje, né, trabalho muito com essa questão de dores e doenças, e eu fico muito triste, assim, quando eu olho e vejo como nós humanos estamos nos anestesiando desse sentir, de olhar para nós, anestesiando com remédios, com bebidas, com comidas, tudo para fugir. Tudo isso
não passa de uma fuga, da gente olhar para nós mesmos, de a gente olhar para a nossa vida, para a nossa realidade. A gente passa o dia inteiro no celular, passa bebendo, comendo, para fugir de olhar para o interno, para olhar para a nossa vida, para a nossa realidade, do que está acontecendo. Só que isso não vai mudar. Ninguém vai mudar isso para você. O movimento sempre precisa partir de nós. E quando a gente começa a fazer esse movimento, é como se o nosso espírito, como a nossa alma, como se a nossa sabedoria interna, esse divino, dissesse: agora sim, vai que eu tô indo junto. Vai. Quando tu vai, tu sabe que sempre vem algo a mais que vai te... Vai. É aquela coisa, aquele vídeo lá do Mr. Bean, caminha por cima de um carro, quando vê outro se estaciona, e o universo, a vida vai te colocando situações para te continuar naquilo ali. Mas a gente precisa confiar. A nossa fé. Certo? Vocês podem falar aqui comigo. Se todo mundo disser sim, vamos fazer um exercício para a gente se conectar de novo com o nosso interno? E vocês poderem perceber em vocês a alma de vocês, o coração, o divino de vocês, aí o que ele está querendo mostrar para vocês? Mas eu quero no mínimo uns 3 sim aqui, senão eu vou fechar a live e ficar magoada e já vou ter que fazer o exercício do espelho, né? Me falem aí sim, mais 2 sim, mais 2 sim, eu vou fazer um exercício. Cadê? Mais um sim. Preciso de um sim. Você tem que falar comigo na live. Eu me sinto tão abandonada quando ninguém fala comigo na live. Fez sentido tudo que eu falei? A Cris é uma louca, não sei essas conversas que ela tem. Andréia, eu pedi se vocês querem fazer um exercício de se conectar mais com o interno de vocês. Eu vou guiar vocês um pouquinho num exercício. Ah, tu foi pegar o cachorro e me abandonou aqui, Andréia. Olha só. Já, ó, que espelho a Andréia tá sendo pra mim. Já me senti abandonada aqui na live. Então, vamos lá. Se coloque aí numa... Gente, eu vou reforçar um pouquinho a questão da meditação, tá? Meditação, o importante para fazer uma meditação, claro que no começo, daqui a pouco, até a gente poder voltar para o interno, porque a gente ficou tanto tempo no fora, é desafiador tu poder se concentrar, né? Focar na tua respiração, no teu silêncio. Mas daí a gente às vezes escuta alguns mantras, né? Lá no meu Telegram tem várias meditações, mas o ideal é você com você mesmo, sem música, sem som, sem meditação. Sem ninguém tá te guiando, eu vou estar te guiando aqui. No começo a gente precisa disso, mas o ideal é vocês começar a fazer isso. Silencia 10 minutos por dia. Não é fazer oração. Quando a gente ora, nós estamos falando com Deus, mas meditar é a gente escutar o nosso Deus interno, é nós escutarmos Deus, essa sabedoria interna, tá? Então é mais ou menos isso que eu quero ajudar a abrir um pouco mais, tá? Então sentem de uma forma confortável, de preferência sentada, tá? Fechem os olhos, se quiser pode ficar com o olho aberto também, mas no início o olho fechado traz uma concentração maior. Respira bem fundo. Inspira. Segura. Solta o ar pela boca.
Vamos de novo, inspira, segura e solta. Agora, quando tu inspira, fala eu, pode ser mentalmente, né? Inspira e eu, segura, sou. Faz esse movimento 3 vezes. Inspira, eu, sou. Mais uma vez. Inspira, eu, sou. Quando tu fala eu, sou, tu tá se conectando com o teu divino, que é tudo que existe. Então tu tá invocando a tua sabedoria, o teu divino. Agora, leva a tua consciência lá pro teu coração. Percebe como tá o teu coração. Percebe se tu tem alguma sensação no peito, se tu vê a imagem do teu coração, se tu sente o pulsar dele, se tu escuta esse som do pulsar do coração. Como é para ti se conectar com a tua sabedoria interna, com o teu coração? Percebe agora a sensação que isso te traz. É uma sensação boa? Quanto tempo faz que tu não se conectava mais com a tua paz, com o teu divino? Quando tu silencia e se conecta com a tua sabedoria interna, qual é a sensação, o sentimento, qual é a informação que o teu corpo traz com essa conexão? Respira fundo mais uma vez. Agradeça ao teu corpo, a cada célula do teu corpo, a cada órgão do teu corpo, que cumpre com a função dele todos os dias, 24 horas por dia, sem que você precise comandar ele para isso. Que ele está a serviço da tua vida, da tua existência, para que tu possa realizar o que o teu coração tanto quer.
E aos poucos, pode ir voltando, trazendo a consciência para aqui e para agora. E aí vocês me contem. O que vocês perceberam? Se foi bom. Todo mundo bem? Eu não sei vocês, mas o meu corpo inteiro tá vibrando aqui. Energia bem forte. Tudo certo com todo mundo aí, então? Façam essa questão das 3 pessoas que eu comentei essa semana. E se conectem. Viu como é simples a gente se conectar com a nossa essência? Não precisa nada muito difícil. Então, vocês poderem fazer esse exercício também. E cada vez que vocês fizerem, mais profundo ele vai ser. Quanto mais a gente se conecta, mais profundo é esse sentimento de conexão. Tá? Também quero aproveitar vocês para convidar, hoje é terça, né? Quinta da manhã sempre tem envio de cura arcturiana e reiki às 6 horas da manhã. Quem não pode se colocar em estado meditativo às 6 horas da manhã, pode fazer durante o dia, tá? Sempre intenciono que o envio seja durante a quinta para quem se colocar nesse estado de permissão e fizer aquele decreto que tem lá, tá? Então, o link tá ali na minha bio para entrar no canal do Telegram, se alguém ainda não tá lá. E também, quintas à noite, tem algumas pessoas aqui, né, que já sabem, tem Yoga do Riso, toda quinta noite, às 9 horas da noite. Por que eu faço às 9 horas da noite? Porque é uma sessão terapêutica, tá? De 20 a 30 minutos. E no final eu sempre faço uma meditação com envio de reiki. Então tu sai completamente relaxado, tranquilo da sessão, já pronta para ir para dormir. E pode trazer a família. Eu sempre digo, rir cura. Então a gente libera, solta muitas coisas nessas sessões de yoga do riso, sem falar que é muito divertido, a gente resgata essa alegria, esse riso que muitas vezes a gente deixa de lado, tá? E também eu sempre coloco lá no Telegram o link para aula, é pelo Zoom às 9 horas da noite, toda quinta, tá bom? Só que essa quinta, olha só, essa quinta da noite eu não vou conseguir fazer. Olha só eu aqui, já mentindo. Essa quinta eu não vou conseguir fazer porque eu tenho curso de Reiki nível 3, né? Vou fazer formação de nível 3 aí para algumas alunas. Então essa quinta não vai ter como, tá? Então vai ser só quinta-feira que vem. Tá bom? Para não mentir para vocês, mas o envio da manhã acontece, certo? Mas aí vocês já estão avisados para as próximas quintas. Tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem bem.